Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Quando a gente fala de ser autista, nós temos várias reflexões acerca disso, principalmente do meu local de fala, que é uma mulher com hoje 39 anos e com diagnóstico tardio. Só neste local de fala a gente tem algumas percepções. Por exemplo, o diagnóstico de autista, né, de TEA, em mulheres, é um diagnóstico muito recente e muito difícil, porque as mulheres têm uma maior facilidade de mascarar os sintomas, de se disfarçar em masks, que é o nome que é dado, mas seriam como uma persona que a gente monta para poder conviver na sociedade, com base no que a gente percebe que é o conceito normal de ser uma mulher na sociedade. Então, há uma dificuldade muito grande decorrente disto. E com relação à minha faixa etária, então, hoje eu tenho 39 anos, e quando a gente fala de TEA, né, o diagnóstico de... Desculpa, não o diagnóstico, mas essa construção de transtorno de espectro autista é uma construção recente, né? Os estudos sobre o autismo são estudos recentes, então é muito complicado encontrar pessoas na minha idade que tenham sido diagnosticadas na infância. Então, assim como todas as mulheres autistas da minha idade que tiveram oportunidade de obter esse diagnóstico, e são poucas que hoje conseguem obter, até pelo desconhecimento da condição autista, né? Então, o meu diagnóstico ele foi tardio e ele ocorreu no ano passado. E o que eu tenho para dizer sobre ser autista hoje é que receber esse diagnóstico me libertou de uma prisão que eu vivia, de não saber o que eu era. Então, assim, desde muito nova, eu sempre tive a percepção de que eu via o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Mas só que eu achava que ser diferente das outras pessoas era um problema, era uma característica minha de desequilíbrio em relação às demais pessoas. E não que era uma característica minha, que tinha correlação com uma outra forma de ser e de pensar o mundo, como todos os autistas. Então, a principal característica de ser autista é você ter uma neurodiversidade. A sua interação com o mundo externo é diferente. E quando a gente não tem esse diagnóstico, principalmente na infância, é uma luta muito sofrida, né? Falando em educação, eu estudei em boas escolas, né, desde sempre, mas por mais que o conceito de boas escolas à época estivesse relacionado à qualidade do ensino prestado, não só de um ensino de matéria especificamente, mas toda a estrutura social de convivência, não existia em nenhum momento nenhuma possibilidade de saberem que eu era autista. E o que viam de mim, já que não existia essa possibilidade? Na primeira infância, até antes da adolescência, me viam como uma pessoa muito inteligente. À época se falava que era um CDF. Então, era uma excelente aluna que não dava trabalho, que tinha uma dificuldade extrema de relacionamento, né? Eu me lembro que quando dava um intervalo eu entrava em desespero, porque eu falava, o que eu vou fazer? Eu não tinha amigos. Muita gente, assim, eu tive pouquíssimos amigos, uma dificuldade de relacionamento absurda, né? Eu tinha uma dificuldade de interação com os professores, porque muitas vezes eu queria sair da sala e não queria assistir aquela aula, porque eu achava que não fazia sentido. E eu tinha muitos registros de ocorrência por indisciplina. Eu tinha uma agressividade quando hiperestimulada, né? Então, era julgada uma pessoa agressiva, uma pessoa com dificuldades emocionais, mas que tinha excelentes notas, era a melhor aluna da escola. Solitária, na hora do intervalo eu ia para o banheiro, tinha um banheiro no ginásio, eu corria para lá e me trancava no banheiro, eu lembro dessas cenas perfeitamente. Ou, na hora do intervalo, eu ia para a biblioteca e ficava lendo livros.